pessoal, eu sou a Renata Souza do Já Que É Pra Falar e hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, a Letícia Martins, que é psicóloga e vai conversar com a gente um pouco sobre os cuidados com a saúde mental durante essa pandemia. Oi, Lê, seja bem-vinda. Oi, muito obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou a Letícia e sou psicóloga clínica. Lê, começa explicando pra gente um pouco do conceito de saúde mental. O que a gente pode entender sobre saúde mental? Saúde mental é basicamente a forma como a pessoa reage com as exigências da vida. É a forma como ela harmoniza os seus desejos, capacidades, suas emoções, reconhecer os seus limites quando necessário e entender que todas as pessoas podem, em algum momento da vida, apresentar sofrimento psíquico, né? E é basicamente isso, assim. Legal, é interessante você falar sobre esse conceito, Lê, porque agora a gente está vivendo aí um período, né? O mundo inteiro está passando por isso, especificamente aqui no Brasil, nós estamos em meados de julho, então faz mais ou menos 4 meses que a gente lida aí com essa pandemia. E o quanto você acha, Lê, que esse distanciamento social, tantas mortes sendo noticiadas, toda essa estrutura da sociedade que mudou, abalou as pessoas exatamente na saúde mental, abalou a forma de lidar justamente com o que você falou, de lidar com as frustrações, de lidar com os problemas. Até que ponto você acha que essa pandemia abalou a saúde mental e o quanto isso pode acarretar problemas ao longo prazo se a pessoa não cuidar da sua saúde mental? Desestabilizou bastante mesmo, né? Porque antes a gente tinha uma rotina e aí do nada vem o vírus e fala pra você que você não pode mais fazer aquilo que você estava fazendo antes. Então acaba tendo uma perda e toda perda gera sofrimento, né? E as pesquisas mostram, inclusive isso é um estudo da UERJ, que fala que 90% aumentou 90% a depressão e 70% a ansiedade. Mas é claro também que a gente tem que pensar que isso varia dependendo das condições sociais e de território, né? E também, sem contar as pessoas, como você citou a morte, como as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, como que elas estão lidando com isso, porque já não tem mais aquela cerimônia, o funeral, que é importante, né, para a fase do luto, para você encerrar, até porque você vai estar ali num ambiente e vai estar sendo acolhida pelas pessoas daquele ambiente e tudo mais, e aí depois vem o enterro, e aí ajuda a pessoa a lidar, falar, não, vi, e elaborar um pouco melhor isso depois. E isso não está acontecendo nesse momento porque as pessoas, por exemplo, se você tem um ente querido que pega o Covid e dá entrada no hospital, a partir daquele momento você não vai ver ele mais. E aí, se essa pessoa venha a falecer, você não vai ver ela. Mas porque tem muita gente, não pode abrir caixão e tudo mais. Então, assim, é um sofrimento muito grande para essas pessoas. Eu fico pensando como que elas estão vivendo esse luto, porque esse luto é importante ser vivido. Então, eu acho que a longo prazo a gente vai ter alguns traumas, talvez, porque mudança gera perda e nem sempre é fácil. Lê, legal que você tocou aí em pontos muito interessantes. Você falou sobre o quanto as pessoas que estão sofrendo especificamente com a perda dos seus entes queridos, que não estão conseguindo fazer essa despedida. Você falou também sobre as diferenças sociais, que a gente vai falar mais sobre isso daqui pra frente, que no Brasil, além da gente lidar com a pandemia, a gente também lida com essas diferenças sociais, que cada pessoa está se preocupando com determinados aspectos, né? E eu queria que você comentasse um pouco também, como a gente falou nessa questão da morte, o quanto nós, enquanto sociedade de forma geral, estamos banalizando as mortes, por aparecer todos os dias no noticiários, enfim. O que você acha sobre isso? Está acontecendo uma banalização dessas mortes? Sim, eu acredito que sim. São muitas mortes diariamente e parece que eu não consigo ver a comoção das pessoas. E a pandemia, ela jogou luz a esses problemas sociais, né, que ficou evidenciada a questão da desigualdade, o individualismo das pessoas,
o tanto que as pessoas se importam mais no referente ao ter do que o ser, então isso acaba com afligindo a empatia do outro. Acho que não está acontecendo. Eu acho que eu vejo muito isso, né, nessa questão de ser números e as pessoas não entenderem que essas famílias, que essas pessoas que morreram têm famílias, eram amadas por alguém, tinha todas as suas vivências, seus ciclos e tal, e que a partir da morte delas existem pessoas que agora estão sofrendo e são milhares de pessoas que estão sofrendo. Então, infelizmente, eu vejo que infelizmente está acontecendo essa banalização. E a gente não pode deixar, inclusive, tem um site, né, que eu esqueci o nome? Inumeráveis, é um projeto muito legal, justamente contando um pouco da vida dessas pessoas que partiram e que a gente acaba, por serem muitos números todos os dias, não enxergando, como você disse, né, Lê? Que existe uma vida por trás, existem pessoas que estão sofrendo, existe a história daquelas pessoas que perderam a sua vida para essa doença. Né? É bom para dar uma humanizada. Então a gente tem muitos pontos, né? É muito complexo a questão da pandemia e a saúde mental, porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. A mudança na sociedade, a mudança estrutural, a questão de quem está sofrendo diretamente, perdendo seus entes queridos, e a questão de como a sociedade está encarando essas perdas. E eu queria saber de você, Lê, como psicóloga, assim, como que você está lidando com isso internamente, o que você tem enxergado e o que você tem feito também para conseguir ficar estável assim nesse momento? Então, no início foi tranquilo, né? Porque quando começou essa questão toda, tinha apenas um caso no Brasil e eu pensei, não vai acontecer aqui porque a gente já tá vendo os exemplos lá da Itália, e, né, o resto do mundo tava muito mais complicado e não tava tão assim no Brasil. Eu achei que ia durar 15 dias esse isolamento, ledo engano, né? E aí depois eu fui vendo que as coisas foram se agravando, começaram a ter muitas mortes, aí eu comecei a ficar mais ansiosa. E é muito bom você perguntar, porque às vezes a pessoa fala, psicólogo não sente nada, tá tudo ok sempre. Não, a gente também tem as nossas oscilações emocionais e eu fiquei um pouco ansiosa, porque deu uma quebra de rotina. Antes eu tinha uma rotina muito ativa, vários grupos, atendimentos presenciais, tanto que depois eu tive que aderir ao atendimento online. Então até eu conseguir me estabilizar, né, entender o que estava acontecendo, eu sofri um pouco, mas agora eu acho que eu estou um pouco mais estável, eu consegui já me organizar nessa rotina de isolamento e agora tá fluindo, estou mais tranquila. Muito bem, Lê, você tocou num ponto muito interessante do quanto que nós mesmos, todo mundo tentando se adaptar com tudo isso que a gente está vivendo, né? E como que você acha que as pessoas, de forma geral, estão lidando com isso, assim? Como que as pessoas estão encarando o distanciamento? Enfim, tudo que está acontecendo, assim, qual que você acha que são os maiores problemas que as pessoas estão tendo e, de forma geral, como você acha que a sociedade está encarando isso? Então, como eu falei no início, os índices de depressão e ansiedade têm aumentado, consumo de drogas também, né? Porque as pessoas ficam meio sem saber e ficam procurando coisas para poder talvez preencher esse vazio. E o que eu percebo nesse momento é muita negação das pessoas, porque a gente está numa fase em que as mortes não diminuíram, a gente não tem vacina ainda, e a gente está vendo um movimento muito grande nas ruas, nos comércios. Então, por quê? A negação é um mecanismo de defesa do ego, que opera de maneira inconsciente, em que a pessoa recusa em admitir aspectos da realidade. Então, ela nega a verdade. Então, eu percebo muito que é isso acontecendo. Tipo, não é tão assim, os meus familiares ninguém está infectado, então se ninguém próximo de mim está infectado, não existe. E que é muito problemático, né? Inclusive, nós estamos há alguns meses sem ministro da Saúde, isso também mostra muito do nosso governo. A gente tem aí um presidente que deslegitima a ciência, incentiva o uso de medicamentos que não têm comprovação científica. Então, a gente também vê uma problemática gigantesca nesse âmbito político, porque ele é o exemplo, né? As pessoas que estão no governo, no poder, são o exemplo. Então, se os cidadãos não veem que as autoridades estão fazendo, por que eu vou fazer? Então a gente vê que desde o início também houve essa questão da desvalorização, a gente fala da desvalorização da vida
das pessoas não estarem entendendo que são mortes, que são vidas, mas também desde o início a gente tem um discurso que é, e a economia? Né? E a economia antes da vida. Então, assim, não existe economia sem pessoas. Então, a gente tem que investir nessa questão. Então, assim, a gente tem muitas problemáticas nesse sentido e que eu fico muito preocupada. É por isso que eu penso que a longo prazo a gente ainda vai estar um pouco, enfim. Muito bem, Lê. É legal esses pontos que você tocou. E quanto mais você fala, mais eu fico pensando o quanto essa pandemia evidenciou muitos problemas, né? É muito complexo, são muitas coisas para a gente discutir. Então, eu queria que você falasse um pouco da estrutura social do Brasil, assim, o quanto você acha que a pandemia evidenciou essa diferença social mesmo das pessoas, né? Quem tem muito está lidando de um jeito, quem tem pouco está lidando de outro jeito. Exatamente. Sistematicamente, a gente precisa de alterações urgentes, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, essas questões sociais passam pela nossa vida. Então, como é que você vai ter saúde mental num país totalmente desigual e que você mora num determinado lugar que você não tem acesso às coisas básicas? Por exemplo, temos 50% da população que não tem acesso a saneamento básico. E como é que essas pessoas que não têm uma água encanada vai fazer higiene básica para poder evitar o Covid, que é lavar as mãos? Então, é muito problemático. Outra coisa a maioria dos casos de Covid, segundo as últimas pesquisas que eu li, atingem a classe alta. E quem mais morre é a classe pobre, em sua maioria negra. Então, a gente precisa urgentemente de investimentos no SUS, investimento na ciência, distribuição de renda, porque se você me perguntar como é que a gente vai sair disso, eu não sei, porque as pessoas estão lidando com isso de formas diferentes de acordo com seus recursos. Então, assim, a gente precisa debater isso, né? Pensar sobre isso. Exatamente. Isso que você falou é um ponto muito interessante, só para dar um contraponto que eu queria que você falasse sobre isso. Se a gente buscar as notícias no Google, a gente vai ver que tem muitos casos da classe alta se reunindo, fazendo festas, sendo um problema, enquanto a gente vê em São Paulo, por exemplo, que é a cidade com o maior número de casos, o índice na periferia é muito maior. Então, eu acho que isso casa com o que você está falando, dessas diferenças de que cada um está lidando de um jeito. Geralmente, lá a gente vê a classe alta se reunindo em festinhas e tal, mesmo que isso dissemine e aumente os casos, e a classe mais pobre, as periferias, estão ali e a doença está chegando sem saneamento básico, sem recurso e, enfim, evidencia também essa problemática da desigualdade social no nosso país. Né? Exatamente. É por isso que quando alguém vem falar para mim que a gente está no mesmo barco, não estamos no mesmo barco. Que barco é esse? E, assim, nesse momento de pandemia, isolamento, causa uma irritabilidade mesmo, assim, nas pessoas. Só que agora é o momento da gente pensar da onde a gente veio e para onde nós vamos. A gente precisa fazer uma reflexão urgente, sistematicamente falando. A gente precisa pensar no nosso individualismo e que pensar o individualismo, que geralmente, né, não é de uma forma muito benéfica, muito empática, e pensar no social, no coletivo, porque, por exemplo, eu vi muitas pessoas falando: nossa, mas por que eu não posso ir à praia se a praia tá vazia? Eu falo assim, você não pode ir à praia porque a gente tem que ficar isolado. E a pessoa não entende. E aí, se todo mundo começar a pensar igual essa pessoa, daqui a pouco as praias vão estar cheias. E é preciso entender que a gente está cuidando da gente para poder cuidar do coletivo. E parece que a gente está em crise com isso, está faltando muita ética no ser humano. Lê, você tocou num ponto muito interessante também, essa preocupação das pessoas de ir para a praia e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o quanto que as pessoas precisam buscar dentro de si essa humanidade para entender que agora não é o momento de praia, de shopping, mas o momento de pensar em se preservar, para que assim também preserve o outro, a vida do outro, que é o que é mais importante nesse momento.
Eu vejo que tem uma dificuldade das pessoas em fazer esse movimento. Porque é você olhar para o outro, entender o outro como sujeito. E se entender como sujeito também. E, Lê, como que você acha nessa questão, assim, humanitária, como que a gente vai ser? Você acha que tem uma possibilidade de que nós, enquanto sociedade, quando tudo isso passar, sejamos melhores uns com os outros? Eu espero que sim, particularmente falando, porque a gente está em outro momento. Mudou. E claro que toda mudança gera perda, mas eu acho que a gente pode mudar para melhor. A partir do momento que a gente faça essa reflexão de tudo que aconteceu, a gente pode buscar outros meios, tanto sociais quanto humanos mesmo, porque eu acho que essa questão humana deve pesar mais. A gente precisa pensar por que o mundo está assim, por que tá tudo tão ruim, o que será que está acontecendo? E aí eu penso que, principalmente esse dia eu estava lendo um livro que me fez pensar isso, que era a questão da projeção. O mundo está tão ruim porque talvez nós projetamos as nossas mazelas no mundo. Só que aí quando a gente fala de uma estrutura de poder, eu logo penso, tá, quem tá no topo da pirâmide? Aí a gente pode fazer um recorte racial, que é o homem branco. Então, o homem branco, desde que Brasil é Brasil, falando das questões lá do passado, vem nesse movimento e projetando coisas ruins. Eu li algo parecido no livro da Quilomba, Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Ela faz uma reflexão referente ao branco, sujeito branco, sujeito negro, mas aí eu, pegando esse gancho dela, eu dei uma estendida nisso, assim, e eu vejo muito isso, essa projeção das mazelas de determinados grupos, referente aos demais, que também entra na questão social, da estrutura da sociedade, capitalismo, como que está funcionando? Está funcionando? Essa é a pergunta. Então, assim, eu espero que a gente faça esse movimento mesmo de se reconhecer, de reconhecer o outro, para a gente poder seguir aqui de uma forma melhor, mais humana. Legal, eu acho que é exatamente isso, né? Como a gente falou, a pandemia evidenciou o que tem de pior no Brasil, muitos problemas que são problemas históricos, como você disse, a raiz do problema de coisas que realmente não funcionam, e o que a gente pode esperar e torcer para que quando tudo isso passar, a gente consiga se reorganizar de uma forma mais humana para que a sociedade possa caminhar para um lugar melhor, né? E agora, Lê, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco o que você indica para as pessoas com relação à saúde mental, que elas podem fazer nesse período para que, enfim, para trabalhar dentro delas, tanto a questão individual de lidar com os medos e com as angústias, quanto a questão da projeção, para sair de tudo isso pessoas melhores. Existem umas receitinhas, né, que a galera veio falando, que é para diminuir a ansiedade, por exemplo, que consuma conteúdos dos noticiários uma vez por dia, e conteúdos confiáveis, porque a gente está rodeado de fake news. Se alimente bem, faça exercícios, faça atividades relaxantes, como assistir filmes, séries, ler livros, e olhar para dentro de si, porque acho que a partir do momento que a gente faz esse movimento, eu acho que é possível a gente encontrar coisas interessantíssimas sobre nós mesmos. E eu acho que esse é o primeiro passo, assim, é uma das coisas principais. E se precisar, você vê que nesse período as coisas têm se intensificado, procure um profissional da psicologia, talvez. Existem várias pessoas que vêm fazendo um trabalho bacana de oferecer atendimento com valor social, ou até mesmo gratuito. Então fica aí a dica. Muito bem. Lê, eu te agradeço mais uma vez por esse bate-papo, acho que é muito interessante, a gente precisa conversar e precisa alargar essa discussão, né, para a gente pensar sobre esse momento que a gente está vivendo e para pensar o que a gente quer enquanto sociedade depois que tudo isso passar. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, então eu te agradeço mais uma vez a presença e é isso, em breve a gente volta, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Beijo, obrigada.